Então tá, você já resolveu os 10 exercícios para concorrer ao livro, certo? Aquele ou aqueles que mais acertarem, os vencedores do concurso de cada mês receberão um livro. Eu vou à livraria, comprarei um livro, um romance ou um livro de poesias, o livro que eu escolherei, e enviarei pelo correio ao vencedor ou aos vencedores do concurso. São 10 questões. Então vamos lá. Agora nós vamos resolver uma a uma. Você já sabe quantas você acertou, então agora nós vamos para a resolução. Aquela, evidentemente, ou aquelas que você errou, preste mais atenção. Então vai lá. A questão número 1 caiu na UCPEL em 2017. Diz assim: das opções que seguem, a que está correta, segundo as regras de acentuação, é A. Funcionárias e receituário são acentuadas porque se enquadram na mesma regra. Neste caso, as duas podem ser consideradas paroxítonas. B. Receituário é uma oxítona acentuada, pois termina com O, enquanto que lê é uma monossílaba tônica, por isso está acentuada. C. Após e lê estão acentuadas, pois são paroxítona e monossílaba, respectivamente. D. Repercussão e sindicância estão acentuadas, pois são paroxítonas terminadas em ditongo, parou. A letra D já pode ser jogada, nem precisa voltar à letra D depois, porque diz que repercussão e sindicância estão acentuadas. Tio não é acento. A língua portuguesa tem 2 acentos correspondentes à tonicidade de uma sílaba. O acento agudo, A, E, I, A, U, som aberto, principalmente no E e no O, e acento circunflexo, A, E, o I não tem acento circunflexo, ON, o U também não tem acento circunflexo. Tio não é acento, então letra D está errada porque repercussão não é acentuada graficamente. E médico, público e clínico estão acentuadas por serem proparoxítonas, em que o acento agudo se apresenta sobre a semivogal? Jamais. Acento agudo, acento circunflexo e mesmo tio somente na vogal. Semivogal, você já sabe, estudou fonética, sabe muito bem o que é uma semivogal. Ela é menor tonicamente falando do que a vogal. Só há acento, só há tio sobre a vogal. Então, D e E nem precisaremos analisar mais, mas vamos analisar sim. Tá? Então vamos lá, vamos ver então. Na letra A diz que funcionárias e receituários são palavras paroxítonas, certo? É isso que diz. São acentuadas porque se enquadram na mesma regra. Neste caso, as duas podem ser consideradas paroxítonas. Então vamos ver qual é a separação silábica. Funcio, ou se você quiser também pode colocar funcio. Estudamos isso também na fonética. Diérese, quando o ditongo se transforma em hiato. Sinérese, quando o hiato se transforma em ditongo. Aqui, ambas as separações são possíveis. Funcionar. E aí você sabe, você já estudou todas as palavras terminadas em EA, EO, IA, IEIO, OA, UAU, EUO, com a sílaba anterior mais forte, recebe acento obrigatório e pode ser considerada palavra paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona, porque aqui também pode haver duas separações silábicas. Funcionarias ou funcio, aqui eu já havia falado, narias. As duas separações são possíveis, o mesmo acontece aqui. Palavra terminada em EA, EO, IA, IEIO, OA,
o a, o e, o o, com a sílaba anterior mais forte, acento obrigatório e tanto pode ser considerada paroxítona terminada em ditongo crescente, quanto proparoxítona. Esta é a resposta, então, letra A é a nossa resposta. Ambas, não é que elas podem ser consideradas, elas são paroxítonas, aliás, podem sim, né? Podem, porque é o que eu acabei de falar. Elas tanto podem ser paroxítonas quanto proparoxítonas. Letra A é a resposta. Bom, receituário, já vimos que é uma paroxítona, então evidentemente não pode ser uma oxítona. Oxítona é aquela em que a sílaba tônica está na última sílaba. Paroxítona, aquela em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Receituário, ou é paroxítona ou é proparoxítona. Le é uma monossílaba tônica ou é um monossílabo tônico? Qual a diferença? Monossílabo átono é aquele que não pode ser usado sozinho em uma frase. Monossílabo tônico, aquele que pode ser usado sozinho em uma frase. Os monossílabos átonos nunca recebem acento. Os monossílabos tônicos recebem acento quando terminarem em a, e, o, el, ei, oi. Por isso que a preposição de não tem acento, porque preposição é o monossílabo átono. Mas o verbo, espero que você se dê bem no próximo concurso. Esse de é um monossílabo tônico, pode ser usado sozinho e aí recebe acento. É o que acontece com le do verbo ler. Opa, tá aqui em cima. É o que acontece com le do verbo ler, pode ser usado sozinho em uma frase. É terminado em e, portanto, monossílabo tônico terminado em e com acento obrigatório. Mas receituário não é oxítona. Bom, todas as outras, evidentemente, estão erradas. Após e le estão acentuadas, pois são paroxítona e monossílaba. Bom, após, a sílaba tônica é a última, então não é paroxítona, é oxítona, com acento. E le, como já vimos, é uma palavra monossílaba, mas ela não é acentuada por ser monossílaba. Ela é acentuada por ser monossílaba tônica terminada em e. Se fosse um monossílabo átono, se fosse uma monossílaba átona, não teria acento. Então a justificativa também está errada. E em D e E já vimos que estão erradas, repercussão não tem acento. Médico, público e clínico são sim palavras proparoxítonas, porque a antepenúltima sílaba é atônica, porém, como já vimos, o acento não recai sobre semivogal. O acento e o til sempre estarão sobre a vogal.